Bom, agora eu estou vivo, né? Sim. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hangout ao vivo aqui no canal Espiritismo em Kardec. E eu sou o Eric, sou o dono aqui do canal, e hoje estamos aqui com uma presença especial do pesquisador Paulo Neto, né? Se apresente, por favor, para o público. Boa noite a todos, né? Hoje a gente veio fazer um estudo sobre possessão. Atualmente eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou do interior das Minas Gerais, tá? Eu tenho uns 8 anos que eu moro aqui, estou bem ativo aqui no movimento em relação à palestra, e vamos ver se a gente consegue aí desenvolver esse tema a nível de compreensão de todos nós aí. Esse é o objetivo. Exatamente. E eu estou aqui com os slides. Dá para ver bem, Paulo? Dá. Eu tô com medo de lado também, dá para ver. Pode ficar tranquilo. Mas eu acho que vai dar para o pessoal ver também, né? Que o pessoal também pode ampliar na tela dele, vai ver mais, maior, melhor dizendo, mais não, maior. Sim, sim. Tá, mas o meu pode ficar tranquilo, pode ir passando então. Na hora que você quiser que a gente comece. Sim. Então vamos lá. Na hora que não estiver falando, tem que mutar o microfone, tá? Então vamos lá. A gente sempre começa com a frase, né? Todos os nossos trabalhos, né? E essa aí nós vamos buscar do Evangelho de Marcos, que fala: espírito desse tipo só pode ser expulso pela oração. E é só para mostrar que há um registro, né, pelo menos histórico, da questão das influências espirituais, né? E hoje eu entendo que muitas daquelas ocorridas na época de Jesus era possessão mesmo, né? Mas aí vai ficar claro no desenrolar desse estudo. Próximo é. Então, introdução. Nós A vamos fazer gente uma pequena introdução, né? Fazer algumas coisas em relação à introdução, dar umas ideias aqui. Então, nós vamos trazer aqui uma pergunta que está lá no site Portal do Espírito. Tá? Então, a pergunta pergunta-se, existe a incorporação de espíritos? A resposta é, no sentido semântico do termo, não existe incorporação, pois nenhum espírito conseguiria tomar o corpo de outra pessoa assumindo o lugar de sua alma. O que ocorre é que o médium e o espírito se comunicam de perispírito a perispírito, ou seja, mente a mente, dando a impressão de que o médium está incorporado. O fenômeno mediúnico acontece mais a nível mental. Observadores de pouco conhecimento podem achar que um espírito mau apoderou-se do corpo do enfermo. Foi este fenômeno que deu origem às práticas do exorcismo. Nós pegamos essa aí só como exemplo, porque a gente acha muitas informações desse tipo, que não há possessão, e assim, de pessoas de destaque, inclusive, do movimento, né? E nós vamos ver que as coisas mudaram, né? Mudaram, as coisas mudaram. Próximo slide. Próximo, isso. Então, nós vamos pegar também então, uma informação agora de um espírito, né? Que manifesta por Raul Teixeira. Então foi feita a pergunta, que é o Espírito Camilo, foi feita a pergunta para ele o seguinte: é correto falar-se em incorporação? A resposta de Camilo foi: não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do espiritismo hoje em dia irá supor que um desencarnado possa penetrar o corpo de um médium, como se poderia admitir num passado não distante. Então, com o Espírito Camilo, eu estou trazendo também a informação de que alguns espíritos ainda divulgam essa ideia. Tá? Então, nós temos no movimento espírita pessoas que advogam, médios de destaque, e agora nós estamos trazendo um espírito para mostrar que a coisa é mais séria, né? Depois vocês vão entender por que eu estou falando que é mais séria, né? Próximo slide. Então, aí a gente vai entrar agora na da codificação, né? Nas codificação, nós observações. vamos começar nos dois livros básicos, principais, né? Que são tomados, né? Como fonte, que seria, pode passar por outro, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Então, nós vamos ver o que nós encontramos nessas duas obras, né? O próximo slide, então, vai nos passar uma posição da questão 473 do livro dos Essa Espíritos. questão eu vou ler aqui para Tá. ficar.
Então, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec ele vai emitir os espíritos eles vão emitir uma opinião, né, sobre a questão da possessão, né, que depois a gente vai ver que Kardec vai mudar essa visão. Mas, a princípio, eles falam o seguinte, na questão 473. Pergunta Kardec, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isso é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? A resposta: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Tá, então agora nós vamos para o Livro dos Médiuns, que é o próximo slide. Sim. No Livro dos Médiuns, no item 241, se diz o seguinte: dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração nas faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Deixamos de adotar esse termo porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Tá. Eu só gostaria de chamar a atenção que vocês observassem aí para mim nas referências, eu coloquei ver artigo obsediados e subjugados na Revista Espírita de 1858, mês de outubro. Esse texto que está no Livro dos Médiuns, na verdade, é igualzinho que está lá na Revista Espírita, tá? Para mostrar, já adiantando, que muitas coisas que estão na Revista Espírita, o Kardec levou para o Livro dos Médiuns. E, embora no nosso movimento, as pessoas não dão valor devido à Revista Espírita, ok? Vamos para o muita coisa da Revista Espírita depois aparece. E aí o nosso questionamento será este. Próximo slide, Eric. Aí o questionamento aqui, né? Será que Kardec manteve essa posição? Será que Kardec manteve essa posição até o final da codificação espírita? E é o que nós vamos propor a ver daqui a partir de agora, né? Vamos lá no slide seguinte, que ele é importante já colocar isso de cara. Porque muitos companheiros acham que quando o Kardec publicou o Livro dos Espíritos e as obras que o seguem, o Espírito está fechado, está pronto e acabado. Então, vamos pegar essa informação de Kardec na Revista Espírita do ano de 1866, quando ele diz o seguinte, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar ali as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Lá num outro ponto, ele vai falar que o dia que a ciência provar que nós somos errados num ponto, nós largamos esse ponto e abraçamos a ciência. Então, nós não podemos deixar o espiritismo como pronto e acabado, como muitas vezes tem feito no nosso meio, ok? Ele é passivo de alteração, obviamente que para ter essa alteração vai precisar base doutrinária, passar pelo controle universal e tal, mas de qualquer forma, não é algo fechado, tipo o que os crentes fizeram com a Bíblia. Ponto, a palavra de Deus está lá, não tem revelação nenhuma divina, nunca mais. Então, esse é o nosso problema. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Próximo slide. Sim, e antes de passar para o próximo slide, é interessante notar isso na própria... Nós vamos estar com o Livro dos Médiuns. Sim, na própria modificação. Foi publicado no ano de janeiro de 1861. Então, Kardec, o próximo slide, Eric. Kardec vai sugerir uma ordem de leitura para as pessoas que querem ter as noções preliminares do Espiritismo. Então, ele vai dizer assim, que o primeiro livro a ser lido é o que é o Espiritismo. Aí ele vai explicar, essas explicações eu cortei. O Livro dos Espíritos vai explicar da mesma forma. E o Livro dos Médiuns. E aí,
eu trouxe esse slide justamente para mostrar a importância que Kardec dava à Revista Espírita, que nós, infelizmente, não estamos dando. Então, ele vai sugerir a leitura da Revista Espírita. Então, ele explica o porquê. O que ela é? Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas, de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes. Quais as duas obras precedentes? Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. E que representam, de um certo modo, a sua aplicação. Sua leitura, ou seja, a leitura da Revista Espírita, será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Então, seria a ordem normal. Ler o que é o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos, depois entrar na Revista Espírita, para depois ler o Livro dos Médiuns. Ok? Mas isso, infelizmente, é o que nós não estamos fazendo. Como eu disse, tem pessoas que não conhecem nada da Revista Espírita. E eu estou trazendo isso porque é lá, na Revista Espírita, que nós vamos encontrar a mudança de ideia de Kardec em relação à possessão. Tá? Então, o que acontece no nosso movimento? Tá? As pessoas vão ficar com a informação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, não lê a Revista Espírita e não vai ler uma outra obra na sequência que nós vamos falar, então fica com a informação das duas primeiras obras, onde está registrada a opinião anterior de Kardec, não a opinião final. Ok? O próximo slide, então, nós vamos trazer da Revista Espírita do ano de 1863, mês de dezembro, um artigo que Kardec denominou de Um Caso de Possessão. Senhorita Julie. Dissemos que não havia possesso no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Retornamos sobre essa afirmação muito absoluta, porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira, quer dizer, substituição parcial, no entanto, de um espírito errante a um espírito encarnado. Eis um primeiro fato, que é a prova disso e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Então, ele vai começar a narrar o fato. Mas aqui, ele já está falando, ó, eu enganei, eu fui muito incisivo, então, agora, diante de um fato concreto, real, eu estou mudando de ideia. Essa que é a informação. Ou essa leitura que a gente tem que fazer. Então, vamos lá no slide seguinte, onde ele vai narrar. Então, ele vai dizer assim, várias pessoas achavam-se um dia na casa de uma senhora médio sonâmbula. De repente, esta, ou seja, a médio, tomou ares todos masculinos. Sua voz mudou e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou. Próximo slide, Eric. Ah, meu caro amigo, quanto estou contente de te ver. Surpreso, perguntou-se-lhe o que isso significava. A senhora retomou. Como, meu caro, tu não me conheces? Ah, é verdade. Estou todo coberto de lama. Sou Charles Z. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto, alguns meses antes, atingido de um ataque de apoplexia, na beira de um caminho, tinha caído no fosso de onde se tinha retirado o seu corpo, coberto de lama. Próximo slide. Ele declara que, querendo conversar com o seu antigo amigo, vou ver a explicação que o espírito vai dar, olha para você ver. Aproveitou-se de um momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo para se colocar em seu lugar no corpo da sonâmbula. Com efeito, tendo se renovado essa cena vários dias seguidos, então esse espírito manifestou várias vezes, tá? Não só uma, mas várias vezes. A senhora a médium, tomava cada vez mais as poses e as maneiras habituais do senhor Charles, virando sobre a costa da poltrona, cruzando as pernas, roçando o bigode, passando os dedos sobre seus cabelos, de tal sorte que, salvo o vestuário, poderia crer ter o senhor Charles diante de si. No entanto, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Eis alguma de suas respostas. Então, eles evocaram esse espírito Charles, né? Lá e começaram a conversar com ele, né? Estabeleceram um diálogo. Vamos lá. Uma vez que tomaste posse do corpo da senhora A, poderias ali ficar? Não,
Mas isso não é a boa vontade que me falta. Quer dizer, ele queria ficar, mas não podia. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre preso ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, pegar-lhe uma peça. Que fez, durante esse tempo, o espírito da senhora A. Ou seja, o que fez nesse momento que você estava no corpo dela? O espírito da médium. Estava lá, ao lado, me olhava e ria de ver-me neste vestuário. Né? Então, ou seja, o espírito da médium afastou do corpo, o desencarnado assumiu o corpo e ficou trabalhando com o corpo da médium. E a médium ficava perto, vendo o que estava acontecendo. Ok? Slide seguinte. Aí Kardec vem e comenta esse fato. Ele diz o seguinte: a possessão é a que evidente ressalta melhor dos detalhes, que seria muito longo reportar. Mas é uma possessão inocente sem inconveniente. Não ocorre mesmo quando ela é o fato de um espírito mau e mal intencionado pode então ter consequências tanto mais graves quanto esses espíritos sejam tenazes e que se torna frequentemente muito difícil livrar deles o paciente da qual faz a sua vítima. Então, ele já está falando que o espírito mau e mal intencionado provoca a obsessão. Então, esse que é o recado. Mas que ele fala, a possessão é evidente, então ele confirma a questão da possessão diante desse caso que foi apresentado. Depois, numa outra revista lá, ele vai falar que os processos de Mozzini seriam semelhantes a esse caso da senhorita Júlia. Bom, e aí é o seguinte, o que é normal da gente fazer? Quando você publica um livro e muda alguma ideia no livro, na edição seguinte, geralmente a gente muda essa parte que nós mudamos de ideia, passando a representar a última ideia que a gente tem do tema, do caso. Só que Kardec não fez isso. Então, ele manteve no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a mesma informação anterior, mas ele vai mudar, ou vai registrar, melhor dizendo, isso no livro A Gênese. Quando ele vai trabalhar no capítulo 14 sobre os fluidos, ele vai entrar com um tópico chamado Obsessões e Possessões. Então, diz Kardec o seguinte: na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como que teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, então já está afirmando, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, né, para no linguajar normal, entra no corpo da pessoa, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Por quê? Pois que isso só se pode dar com a morte. Então, o espírito médio desliga, se afasta, fica ligado pelo cordão fluídico, porque se tiver o corte, ele morre, mas ele não está de posse do corpo, porque afastou, é a emancipação da alma, né? E aí, nesse momento da emancipação da alma, vem o espírito do desencarnado, para ficar claro, assume aquele corpo e faz desse corpo o que ele quer. O próximo slide. Então, aí, a possessão, aí Kardec vai explicar. Ó, a possessão é sempre temporária e intermitente. Por quê? Um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a condição de um encarnado. Porque aquele corpo é daquele encarnado, foi feito para ele, acabou, não tem como. Ok? Mas, momentaneamente apossado do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele como se fosse o seu. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços, como faria se estivesse vivo. Mas é como na mediunidade falante, psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento, desculpa, não é como, tá? Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. Então, na psicofonia, ele está falando da transmissão de pensamento. Então, seria mente a mente. Depois nós vamos explicar o porquê que eu estou falando isso. Então, no caso da possessão, é o obsessor mesmo que fala e atua. Quem o tenha conhecido em vida, reconhece o seu jeito de falar, a sua voz, os seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. Então, este texto
na minha opinião, é muito claro, mostrando que Kardec passa a aceitar a possessão a partir de dezembro de 1863, tá? Próximo slide. E eu fiz aqui um resumo do conceito. Então, veja bem. Então, nós temos uma primeira fase, que seria os espíritos a negaram. Então, porque, na verdade, o que está lá no livro dos espíritos, no livro dos médicos, foi a resposta dos espíritos. Então, os espíritos negaram. Na primeira edição, na segunda edição, e no livro dos médicos. Aí, a segunda fase da evolução do conceito, os fatos a comprovam. Então, vai ter esse caso que nós contamos da senhorita Júlia, que está registrado na Revista Espírita de dezembro de 1863. Ele vai já usar o termo possessão no Evangelho segundo o Espiritismo 2 vezes, no capítulo 10 no capítulo 27. Vai falar na Revista Espírita, mais lá na frente, quando ele vai citar os casos de Morzine, e vai falar no resumo. Esqueci o título desse trem. Resumo dos fenômenos espíritas. Esqueci o L, o que é. Resumo dos fenômenos espíritas. Então, resumo que tem de um livrinho. Tá? Então, nesses lugares todos eu falo. Agora, a fase final, que é a terceira fase, que é o registro dele, de Kardec, na nova posição. Que isso vai ficar muito claro no livro Agentes, como nós acabamos de ver, no capítulo 14, itens 47 a 49. Ok? Então, vamos lá no próximo slide. Quando a gente fala em obsessão e possessão, como os termos até rimam, né, que tem a mesma terminação, muita gente acha que possessão sempre é uma obsessão. Não. Porque aqui nesse momento, aqui no item 48 do livro de Agentes, Kardec vai falar que a possibilidade de posse da possessão ser por ação de um espírito bom que quer falar. E para causar maior impressão aos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que o empresta voluntariamente, como emprestaria uma roupa a um outro encarnado. Isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo, e durante esse tempo, o espírito encarnado que se acha em liberdade, como no estado de emancipação, e na maior parte das vezes, ele se conserva ao lado do substituto para ouvir. Então, o espírito do encarnado fica perto do corpo e está vendo lá o espírito bom usando o corpo dele. Eu não sei a impressão minha, né, que quando o Divaldo Franco, por exemplo, começa a fazer aquela prece lá e se manifesta o espírito de Bezerra de Menezes, para mim, sinceramente, aquilo é possessão pura, porque ele muda completamente, a voz muda completamente, o gestual, tudo, o Divaldo, naquele momento, é uma outra pessoa, né? Então, eu acredito que esses casos de possessão, nos casos de pintura mediúnica, então tem muitas situações que não necessariamente um espírito mau está tomando posse do corpo de um encarnado, ok? Isso tem que ficar claro, porque geralmente faz confusão com isso, né? E a gente tem que deixar as coisas claras. Bom, agora nós vamos trazer alguns autores espíritas clássicos, né? Isso é importante também para mostrar que também não é só na codificação. Nós vamos trazer o Leon Denis, né? Na obra dele, No Invisível, né? Então, vamos ver o que Leon Denis vai falar. Então, ele diz o seguinte: o estado de transe é este grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Então, ele está falando aqui da emancipação da alma, né? Pelo magnetismo. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. E agora que ele vai entrar na situação. No corpo do médium, momentaneamente abandonado pelo espírito do médium, né? Pela emancipação, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. Então, nós vamos ver que
outros autores, em vez de falar de possessão, usam o termo possessão, ele vai usar o termo incorporação, que no contexto é uma palavra sinônima, vamos dizer assim, para ficar bem claro. Então, a alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir do seu organismo material para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. Então, a posição de Leon Denis aqui também, a meu ver, é muito clara, né? Não deixa nenhuma dúvida. Outro que nós podemos trazer, Gabriel Delany, no livro O Fenômeno Espírita, e ele vai tratar também de incorporação. Então, ele diz assim, a mediunidade pela pena abrevia, pela escrita, né? E simplifica as comunicações com os espíritos. Porém, há outro modo ainda mais expedito, ou seja, que anda mais rápido a comunicação, por meio do qual o espírito se apodera dos órgãos do médium e conversa por sua boca, como poderia fazer se ele próprio estivesse encarnado. Os ingleses e norte-americanos dizem que, neste caso, o médium está em transe. Bom, o outro autor que nós vamos trazer é Gustave Gelée, inclusive o Gelée foi o fundador do Instituto da Metapsíquica Internacional, lá em Paris, né? A metapsíquica, na verdade, ela encampou toda a parte científica de pesquisa do espiritismo. E a metapsíquica, ao longo do tempo, eu não sei precisar a data, isso eu tenho informação, mas não sei precisar aqui, acabou se transformando na parapsicologia, tá? Então, esse termo metapsíquica deixou de ser usado e passou a ser usado o termo parapsicologia com J.B. Heine, na Universidade de Duke. Então, Gustave Gelée diz o seguinte: a incorporação é o fenômeno segundo o qual o espírito toma posse do corpo do médium, e não apenas de um membro ou de um órgão. Nesses casos, não é só a palavra e a voz que faz lembrar as do morto. Reconhecem-se também os gestos característicos que acompanham o discurso, as atitudes e a expressão geral da fisionomia. Em seu grau superior, no seu grau superior, em comparação com um grau superior, o fenômeno também é acompanhado da transfiguração. Então, existe o caso, em algumas situações, que o médium se transfigura também, né? A transfiguração, a fisionomia do médium já tende a parecer quase que a fisionomia do espírito manifestante. Ok? Bom, o que nós temos agora? Caibar Schutel, que vai fechar nessa tour dos autores clássicos, né? Então, no livro dele, Médios e Mediunidade, nós vamos encontrar o seguinte: na mediunidade falante, ou seja, na psicofonia, porque o Kardec usa esse termo também, né? Mediunidade falante, não psicofonia, em algumas vezes, mas é psicofonia. Verifique-se também casos de incorporação. O espírito médio se afasta um tanto do seu organismo para dar lugar a outro espírito que se utiliza do corpo. Neste caso, há sempre inconsciência do médium, porque ele cai em estado de transe. Olha lá, fechou logo com a palavra do transe que o Gelée falou. Por que é inconsciente? Porque, como o espírito do médium afastou do corpo, então não há um registro, o espírito não acompanha um registro dos acontecimentos dentro do cérebro físico. Então, ele não lembra. Pode ser até que volte e lembre alguma coisa vagamente, mas daí a pouco ele esquece tudo, não consegue lembrar mais nada mais. É como aquele momento que a gente acorda à noite com um sonho muito legal. Você, eu não vou esquecer esse sono de jeito nenhum. 5 minutinhos que basta. Você esqueceu, você não lembra mesmo, não tem jeito. Então, por isso que é inconsciente, né? Agora nós vamos ver alguma coisa na série André Luiz. Depois, na verdade, eu tenho que explicar o seguinte, que eu também defendi a tese de que não havia possessão, tá? Um caso que surgiu na minha vida, e eu tive um lance, assim, de questionamento, e aí que eu comecei a pesquisar, e depois que eu encontrei essa mudança de comportamento de Kardec, eu falei assim, poxa, mas será que André Luiz não falou nada? Puxa vida, a gente já leu tanto André Luiz, nós passamos, ainda usa uma expressão de André Luiz que nós vamos colocar aqui,
Mas não é possível que não tenha nada. Aí eu resolvi pesquisar nas obras da Ana Alice. Então, veja bem, como eu já tinha a ideia de que há possessão, então a minha visão dos textos das obras de André Luiz, da série André Luiz, seriam modificados para essa nova visão que eu tenho, isso é óbvio, né? À medida que a gente aprende, então a nossa visão vai se ampliar. Então, nós vamos pegar no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Então, primeiro. Então, na sequência da narrativa, vemos o processo de sintonia deste espírito com a médium pela qual se manifestaria. Então, é literal do livro. Notamos que Eugênia Alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante senta-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Nesses trabalhos, um pouquinho mais à frente, né? Nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. E aí eu tive que buscar no dicionário essa expressão, justapor, né? O que significa? Unir. Então, sai o espírito médio, né, da médium, a Eugênia, o espírito que manifestar vai, une no corpo dela e começa a trabalhar com o corpo dela. Então, tá aí um caso de característica de possessão. Né? E eu, como eu disse, eu só percebi isso depois que mudei de ideia, tá, gente? Isso é tranquilo, para ficar a coisa clara, né? Mais à frente, nessa mesma obra dos Domínios da Mediunidade, vamos encontrar fatos ocorridos com a médium Dona Celina, que era outra médium, né, lá do grupo, dos quais reproduzimos. Vamos lá. A médium desvencilhou-se do corpo físico. Desvencilhou, saiu, né? Saiu. Como alguém que se entrega a sono profundo. E conduziu a aura brilhante de que coroava. Essa aura brilhante aqui, da Dona Celina, para mim, vai identificar que era um espírito evoluído. Dá a entender, porque a cor da aura, vamos dizer assim, ela representa, ou espelha, melhor dizendo, o grau de evolução dos espíritos, né? E aí, como vamos lá no texto, continuar. A nobre senhora fitou o desesperado visitante, que com manifesta simpatia, e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sono. Então, se for atraído por um vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela. Colando a quê? A organização física. Instintivamente. A mediunidade em Celina era diversa? Aí a pergunta. Mas vamos lá, aqui é o de senhorear, que seria ter posse ou domínio sobre, apoderar-se, a senhorear-se. Né? Para a gente entender os termos, senão fica... Celina, explicou Bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediunicamente do hóspede que ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão dos seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do corpo, do campo sensório. O campo sensório é o corpo físico, né? Perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da sua própria personalidade. Então, no caso dela, que tinha uma idade assim, muito de grau elevado, que doava completamente o corpo, o espírito comunicante tinha uma facilidade muito grande em trabalhar, usar esse corpo para dar o recado que ele tinha que dar. É isso que é a ideia do texto. Então, isso, porém, não implica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, o outro slide, Eric, de mãe generosa, auxiliando o sofredor que, por ela, se exprime como se fora frágil, protegido de sua bondade. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Então, veja bem, então a Dona Celina cedia o corpo, ficava ao lado
prestando atenção de como a entidade usava o corpo dela. E podia interferir de acordo com as circunstâncias. E ele, de certa forma, muitas vezes a gente, não sei quem já participou de reunião mediúnica, os espíritos assim, não me prendem, estão me prendendo aqui. E muitas vezes essa ação, né, de estar incorporado no médium, se sente, de certa forma, uma prisão e não pode, e o médium não deixa de fazer tudo com o corpo, então ele fala que está preso. Tá certo? Vamos lá. Próximo slide. Entendemos que neste livro há algo cujo entendimento, nesse livro, nos Homens de Mediunidade, que nós estamos vendo, né? Cujo entendimento comum parece não refletir o que o autor quis dizer. Daí ser visto como contrário a essa possibilidade. Trata-se destes dois textos de uma preleção do instrutor Albério. Então, são duas frases, dois períodos do livro que a gente tem tomado, e eu tomava também, como não que todo fenômeno mediúnico é mente a mente, então não há possessão. Esse que eu falo. Então, primeiro é o seguinte, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Todos os fenômenos mediúnicos são produzidos pela mente, isso não tem como discutir, né? Mas ser mente a mente é uma diferença. Nós vamos entrar numa área que nós vamos entender melhor. Então, a outra coisa lá, outro período. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se espera. Então, isso não há que discutir. A mente é a base. Agora, a questão é, como que é isso? Então, produzido pela mente. Então, todos os fenômenos é produzido pela mente. Então, a mente está na base. Ok? Quando se fala que a ligação é mente a mente, aí o critério é totalmente diferente, porque nós estamos falando de telepatia. Então, é essa que é a diferença. Então, nem todos os fenômenos são mente a mente. São produzidos pela mente, mas não são mente a mente. Ficou claro? Os dois slides seguintes, Eric. Eric, isso. Então, produzido pela mente. Então, a mente é a base, tá? A mente é a base, tudo bem. O outro slide. Mas há uma diferença quando se fala que mente a mente, porque aí nós estamos falando de telepatia. Tá? Então, quando diz mente a mente produz, estão entendendo como mente a mente, nesse sentido, e todas as comunicações são telepáticas, vamos dizer assim, para entender. Então, por isso, não há possessão. É o que se tinha e, né, o que se pensa. O próximo slide. Livro Missionários da Luz. Desculpa. Tem um capítulo 16 com o título Incorporação. Sugestivo o título, por sinal, né? Próximo slide. Aí nós vamos ler um trecho do livro. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimariam receber a devida atualização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia. Olha o termo, incorporar-se. E fazer-se ouvir de algum modo, diante dos amigos e familiares. Aí segue o texto, um pouquinho mais na frente. Ouça, porém, já falando para o espírito que vai manifestar. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre, sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Ou seja, você vai usar um corpo físico que não é seu. Nossa amiga Otávia servirá de intermediário. Próximo slide. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Então, por mais que... porque, na verdade, quando me manifesta o espírito, os encarnados quer ter prova que é meu parente mesmo. Então, o instrutor está falando assim, muitas vezes isso não é possível, né? Bom, falando com o espírito que vai se manifestar. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia, a médium, foi cuidadosamente afastada do veículo físico
em sentido parcial. Por que em sentido parcial? Porque no sentido definitivo é só a morte, né? Aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela, ou seja, da mente. Otávio, desculpa, mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveriam usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima, ou seja, da Otávia, que era dona do corpo. E quando ele diz assim, guardando relativa consciência, o interessante é o seguinte, que no momento que o médium está emancipado, então, na condição, no mundo espiritual, de emancipado, ele é consciente, ele sabe o que está acontecendo. Só que como o que está acontecendo lá não é registrado no cérebro físico, quando ele volta, ele não lembra de nada, por isso que ele esquece tudo, né? Ok? O meu proprietário legítimo e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com olhar de modo a mantê-lo em posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estanha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. Então, ela ficava, de certa forma, controlando aquela manifestação, né? A casa física era seu templo, que urgia defender, Otávio, né? Contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinham o direito de exigir maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, à distância de nossa assistência afetiva. Então, esse texto, para mim, fica claro que o médium, ele tem como controlar a manifestação. Então, se o espírito chegar lá querer dar murro na mesa lá com o corpo dele, ele pode controlar, tá? Ok? Bom, nós estamos caminhando para o final. Acabou que este material, eu produzi um texto que depois eu transformei no e-book e ele está disponível no meu site, tá? O título é Possessão e Incorporação, porque vocês viram que nós usamos os dois termos, que são sinônimos, né? Então, espíritos possuindo fisicamente os encarnados. Então, no meu site está lá, www.paulosnetos.net, e aí vai ter uma categoria chamada e-books, um pouco acima, tá vendo aí? Tem uma bandeirinha, e-books. Aí você entra nessa categoria e vê na lista, você vai achar esse e-book lá, é só clicar, ele vai abrir e você baixar e usar. É disponível para quem quer, 0800 mesmo, não tem, tá aí para isso mesmo, tá? Eu sempre deixo meu e-mail porque muitas vezes a gente, quando fala rápido e muitas vezes o momento é curto, não dá para a gente falar tudo e pode surgir muita dúvida. Eu deixo para as pessoas que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vê em termos de equívoco dentro do material que eu vou apresentar nesse e-book, pode mandar para mim e a gente, com muito carinho, vai ver, tá ok? Então, esse aqui que é o nosso estudo, Érica, aí se tiver alguma pergunta, vamos ver se a gente é capaz. Sim, eu vou deixar... A lista da referência bibliográfica, só que essa lista no e-book é muito maior, eu só usei os livros que eu usei neste material aqui agora, né, que eu trabalhei, tá? Mas a lista é muito mais extensa do que essa, tá? É muita coisa, tá? Peguei muitas obras para juntar, para fazer esse estudo, essa pesquisa, né, para chegar a essa conclusão,
De minha parte, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? E aliás, eu admiro, porque para mim a coisa fica clara. Então, como que as pessoas ainda, diante de uma coisa tão clara como está na codificação, as pessoas ainda ficam negando que não tem possessão, né? Ok? Estou à disposição aí. Sim, e eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários depois, quando a live estiver gravada, o texto do Paulo, o site do Paulo, né? Que vão ter todos esses textos. Eu vou deixar na descrição e nos comentários depois todo o site do Paulo, o e-mail, e que vai conter todos esses textos e que vocês vão poder acessar.